Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Morre o primeiro paciente infectado por um caso grave de gripe aviária nos Estados Unidos. Após a conclusão da análise das caixas pretas do avião que caiu no Cazaquistão, o Brasil envia dados para as autoridades do país asiático. O IBAMA confirma o vazamento de ácido sulfúrico no tanque de um dos caminhões que caiu na ponte do Rio Tocantins. Um forte terremoto entre o Tibete e o Nepal deixa 126 mortos e quase 200 feridos. O Congresso dos Estados Unidos certifica Donald Trump como vencedor nas eleições presidenciais de novembro do ano passado. E morre aos 96 anos Jean-Marie Le Pen, líder político da extrema-direita na França. O Jornal Mundial está começando agora. Um forte terremoto ocorreu entre o Tibete e o Nepal na manhã desta terça-feira. Até agora foram confirmadas 126 mortes e quase 200 pessoas feridas. Veja na reportagem de Caio Teles. Um forte terremoto matou pelo menos 126 pessoas no Tibete na manhã desta terça-feira, pelo horário local, noite de segunda-feira no Brasil. De acordo com a agência de notícias AFP, os tremores causados pelo terremoto, outros secundários, foram sentidos na região oeste da China, onde fica o Tibete, no Nepal, do outro lado da fronteira. A agência oficial Xinhua informou que, além das vítimas fatais, outras 188 pessoas ficaram feridas, citando a sede regional de socorro em desastres. Cerca de 1,5 mil bombeiros e trabalhadores de resgate foram enviados para procurar pessoas nos escombros, informou o Ministério da Gestão de Emergências. Os números de mortos e feridos estão sendo atualizados conforme o avanço do trabalho de resgate. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 7,1 foi relativamente raro, com a profundidade de cerca de 10 quilômetros. O epicentro do terremoto foi cerca de 75 quilômetros ao norte do Monte Everest, que fica na fronteira entre os dois países. A área é sismicamente ativa, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurastátia se chocam, causando elevações nas montanhas do Himalaia fortes e suficientes para alterar a altura dos picos mais altos do mundo. A emissora estatal CCTV afirmou que cerca de 1.000 residências foram danificadas. Cerca de 50 tremores secundários foram registrados nas 3 horas após o terremoto, conforme a agência. A altitude média na área ao redor do epicentro é de cerca de 4,200 metros, disse o Centro de Redes do Terremoto da China em uma postagem nas redes sociais. Os voos internacionais foram retomados no Aeroporto Internacional de Damasco nesta terça-feira, pela primeira vez desde que a coalizão liderada por radicais islamistas derrubou o presidente Bashar al-Assad no mês passado. Os voos internacionais voltaram ao Aeroporto Internacional de Damasco nesta terça-feira. Um primeiro avião da Syrian Airlines decolou para Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, às 11h45 no horário local, ostentando na fuselagem a nova bandeira do país, adotada pela atual liderança síria. Esse é o primeiro voo comercial internacional desde 8 de dezembro, quando forças armadas lideradas pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham tomaram Damasco e o presidente Bashar al-Assad fugiu do país. O clima na sala de embarque era de comemoração, com alguns passageiros fazendo sinal de vitória. No saguão de desembarque, pessoas se emocionaram ao encontrar parentes, em alguns casos que não viam há anos. O aeroporto, que atendia apenas alguns destinos antes de seu fechamento, tinha voltado a receber aviões de ajuda humanitária em dezembro, principalmente de países árabes. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças confirmou nesta terça-feira a primeira morte por um caso grave de gripe aviária. O paciente havia sido hospitalizado no estado de Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos registraram a primeira morte humana relacionada à gripe aviária.
A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelas autoridades de saúde do estado da Louisiana. A vítima é uma pessoa com mais de 65 anos e que sofria de outras doenças. O paciente era o primeiro caso grave de infecção humana pelo vírus H5N1 detectado nos Estados Unidos e havia sido hospitalizado devido a uma condição respiratória e estava em estado crítico. O Departamento de Saúde da Louisiana declarou que o paciente contraiu o vírus H5N1 após ter sido exposto a aves domésticas e selvagens. A extensa investigação de saúde pública não identificou nenhum outro caso de H5N1 nem evidências de transmissão de pessoa para pessoa. Esse paciente continua sendo o único caso humano de H5N1 na Louisiana, acrescentou o departamento em seu site. Por essas razões, considera-se que o risco representado pela gripe aviária para a saúde pública permanece baixo. A análise genética revelou que o vírus H5N1 que infectou o paciente morto era diferente daquele detectado em rebanhos de vacas leiteiras e em granjas avícolas. Uma parte do vírus encontrada na garganta do paciente apresentava modificações genéticas que sugeriam que ele havia sofrido mutação dentro do organismo para se adaptar ao trato respiratório humano. O Congresso americano certificou a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro de 2024. O Congresso dos Estados Unidos certificou nesta segunda-feira que Donald Trump venceu a eleição de novembro, tornando-se o 47º presidente do país, após os legisladores contarem e confirmarem os votos do colégio eleitoral. Donald Trump, do estado da Flórida, recebeu 312 votos. Declarou a vice-presidente Kamala Harris aos legisladores, reunidos após a conclusão da contagem. Kamala, que supervisionou a certificação como parte de suas funções de vice-presidente, afirmou que a contagem oficial deverá ser considerada uma declaração suficiente para que Trump e o vice-presidente eleito, James Vance, tomem posse em 20 de janeiro. A seguir, o Brasil envia dados das caixas pretas do avião que caiu no Cazaquistão. E morre aos 96 anos Jean-Marie Le Pen, líder político da extrema-direita na França. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Foi concluída pelo Brasil a análise das caixas pretas do avião da Embraer. A aeronave havia caído no dia 25 de dezembro no Cazaquistão. O Brasil concluiu a análise das caixas pretas do avião da Azerbaijan Airlines que caiu no dia 25 de dezembro no Cazaquistão. Os dados foram enviados para as autoridades do país asiático analisarem. A informação foi revelada nesta segunda-feira pela Força Aérea Brasileira. A queda da aeronave, fabricada pela Embraer, causou a morte de 38 pessoas e está cercada de suspeitas sobre a responsabilidade da Rússia. A FAB informou em nota que concluiu no sábado os trabalhos de extração, aquisição e validação dos dados nos 2 gravadores de voo. Os dados foram coletados pelos investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, com sede em Brasília. As análises dos dados extraídos dos gravadores de voo e as informações a serem divulgadas no relatório final dessa investigação são de exclusiva responsabilidade da Autoridade de Investigação do Cazaquistão, destacou a FAB. As caixas pretas, que contêm as gravações de áudio da cabine e os dados do voo, chegaram ao Brasil na semana passada para análise no CENIPA. 3 investigadores do Cazaquistão e outros especialistas acompanharam as investigações. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou novamente a Rússia nesta segunda-feira de ter derrubado o avião. O IBAMA confirmou nesta segunda-feira a existência de fissuras no tanque de um dos caminhões que afundou no rio Tocantins após o desabamento da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins. O veículo da empresa Piraquímica continha 23 mil litros de ácido sulfúrico.
Um caminhão que transportava 23 mil litros de ácido sulfúrico e afundou no rio Tocantins após a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Tocantins ao Maranhão, apresenta fissuras no tanque e um vazamento do material foi confirmado. A informação é da Agência Brasil, citando o IBAMA. Na sexta-feira, mergulhadores já haviam constatado a presença de 2 fissuras no tanque, após a suspeita de um possível vazamento levantada pela equipe da Marinha do Brasil, que atua na operação de busca e resgate das vítimas. Apesar de o veículo da empresa Piraquímica transportar 23 mil litros de ácido sulfúrico no momento do acidente, o IBAMA disse que as análises da qualidade da água do rio Tocantins não demonstram alterações consideráveis, com os parâmetros avaliados dentro da normalidade para a água doce e não foi constatado impacto à fauna local. Um trabalho contínuo de acompanhamento da qualidade da água é feito diariamente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão. Outros 2 caminhões também caíram com a ponte no dia 22 de dezembro, um com 40 mil litros de ácido sulfúrico, que o tanque permanece intacto, e o terceiro, com bombonas carregadas com agrotóxico, ainda não se tem uma resposta sobre o estado da carga. No episódio, 14 pessoas morreram e 3 permanecem desaparecidas. O presidente sul-coreano destituído Yoon Suk-yeol continua resistindo à ordem de prisão mesmo após o prazo expirado ontem. O presidente deposto da Coreia do Sul continua a resistir à prisão. Yoon Suk-yeol, destituído pelo parlamento, recusou-se 3 vezes a ser interrogado sobre a sua tentativa fracassada no mês passado de declarar a lei marcial. Ele permanece trancado em sua residência, rodeado por centenas de guardas do seu serviço de segurança que impedem a sua detenção. Os investigadores anticorrupção que cuidam do caso vão solicitar uma prorrogação do prazo para prendê-lo, que inicialmente expirava nesta segunda-feira. Na sexta-feira, o Serviço de Segurança do presidente impediu que os investigadores tivessem acesso à sua casa em Seul, capital sul-coreana, após horas de tensão. Embora ainda não tenham conseguido interrogar Yoon, os investigadores acusaram os principais oficiais militares por trás do plano de impor a lei marcial. A decisão de declarar a lei marcial em 3 de dezembro, que vigorou apenas por algumas horas, mergulhou a Coreia do Sul na sua pior crise política em décadas e poderá levar Yoon à prisão ou até mesmo ser condenado à morte. O Tribunal Constitucional tem até 180 dias para determinar se deve destituir Yoon do cargo de presidente ou restaurar os seus poderes. Morreu hoje, aos 96 anos, Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema-direita na França, cercado pela família em uma casa de repouso. O líder histórico da extrema-direita na França, Jean-Marie Le Pen, morreu nesta terça-feira ao meio-dia pelo horário local. Ele tinha 96 anos e era pai de Marine Le Pen, principal nome da extrema-direita na política francesa atualmente. O político estava internado em uma casa de repouso há várias semanas devido à sua saúde debilitada. A notícia foi confirmada pela família em um comunicado enviado à agência France Presse. O fundador da Frente Nacional, em 1972, conhecido pelos seus comentários xenofóbicos e antissemitas, chocou a França em 2002, ao ir para o segundo turno da eleição presidencial que perdeu para o conservador Jacques Chirac. Em 2011, entregou as rédeas do partido à sua filha Marine Le Pen, que o reabatizou de Reagrupamento Nacional em 2018 e se esforçou para moderar a imagem da formação. Após o marco histórico de seu pai em 2002, Marine Le Pen também disputou o segundo turno presidencial em 2017 e 2022, vencido por Emmanuel Macron, mas se estabeleceu como uma política central na França. O histórico líder da extrema-direita teve um problema cardíaco em abril de 2023 e um ano depois a justiça nomeou as suas 3 filhas, Marine, Marie-Caroline e Anne, como suas representantes devido ao seu estado de saúde debilitado. Líder histórico da extrema-direita, Jean-Marie Le Pen foi um nome muito presente na política francesa nas últimas décadas. Fundador da Frente Nacional em 1972, ficou conhecido por comentários xenofóbicos e antissemitas, ao mesmo tempo em que se tornou o legislador mais jovem da França aos 27 anos de idade. Ao longo da vida, foi condenado diversas vezes por polêmicas declarações, especialmente por negar crimes contra a humanidade.
Nascido na cidade portuária de La Trinité-sur-Mer, no oeste da França, em 20 de junho de 1928, Jean-Marie Le Pen participou das guerras coloniais francesas na Argélia e no Vietnã. O maior sucesso do político foi em 2002, quando chegou ao segundo turno das eleições presidenciais, mas perdeu para o conservador Jacques Chirac após uma grande mobilização contra a extrema-direita. Depois de 5 tentativas, entregou o comando do partido em 2011 para a filha Marine Le Pen, que mudou o nome para Reagrupamento Nacional e trabalhou para moderar a imagem do partido, ao mesmo tempo em que afastava o legado do pai. Em 2015, Le Pen foi expulso do partido depois de considerar o Holocausto um detalhe na história da Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, tinha reduzido as aparições públicas devido a problemas de saúde. Em junho, a profunda deterioração do estado físico e psicológico, de acordo com o relatório médico, o impediu de comparecer como réu no julgamento contra seu partido pelo desvio de fundos públicos do Parlamento Europeu quando ele era deputado. A extrema-direita saudou o legado de Le Pen, que o político Éric Zemmour apontou como um dos primeiros a alertar sobre as ameaças existenciais contra a França. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.